Wyckoff, um grande nome do mercado financeiro, o pai do tape reading, dividiu o mercado em 4 ciclos, em 4 fases diferentes. Nesse vídeo eu vou apresentar essas 4 fases do ciclo e vou falar para vocês como vocês podem se aproveitar de cada uma delas, como vocês devem operar em cada uma delas para poder ter bons resultados. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre essas fases do mercado, fica comigo até o final desse vídeo. Fala comigo, tubarão do mercado financeiro, tudo bem com todos vocês? Vídeo de hoje eu vou falar aí sobre um dos meus mentores, Richard Wyckoff. Esse cara, para quem não conhece, foi um trader aí das antiguidades, ele viveu de 1873 até 1934 e foi um dos maiores traders de todos os tempos. Ele é um dos traders mais conhecidos do mercado financeiro, principalmente quando se fala de tape reading. Ele que disseminou um pouco mais essa história da leitura de fita. E ele também não deixava de ter a análise gráfica junto. Hoje você vê as pessoas aí brigando por conta de análise. Ah, eu faço fluxo, eu não quero saber de gráfico. Mas, cara, o nome do tape reading, o cara do tape reading, ele pegava ali as informações da fita para poder desenhar os gráficos dele, para poder ter uma noção de preço e fazer o que hoje é chamado aí de price action. Por que que você quer ignorar um cara que foi pica no mercado financeiro e só falar, ah não, eu só faço isso, eu só faço aquilo? Eu mesmo utilizo tape reading, eu utilizo price action, eu utilizo análise de volume para montar o meu operacional. Afinal, eu acredito que quanto mais armas você tem, você está preparado para diferentes tipos de batalhas. Vai ter cenário que o tape reading vai te ajudar muito, vai ter cenário que a análise técnica vai te ajudar muito, vai ter cenário da análise de volume. Então, se você tiver conhecimento de todos esses cenários, de todas essas análises, você está pronto para operar em qualquer tipo de mercado. Agora, se você ficar preso a uma coisa só, você se torna um trader que eu chamo engessado. Bom, vamos para a tela, vamos ver as 4 fases. Eu vou passar toda a parte teórica disso para vocês e depois vou mostrar alguns exemplos práticos no mercado real. Em primeiro lugar, eu estou trazendo aqui o que seria a visão mais simples do ciclo do Wyckoff. Aqui embaixo a gente tem a área de acumulação. É uma área onde o mercado está teoricamente sobrevendido. O que significa sobrevendido? Significa que ele está com um preço abaixo do que deveria estar. Quando o mercado sai dessa área de acumulação, ele entra aqui no movimento chamado de markup, que pra gente a gente pode simplesmente chamar de tendência de alta, beleza? Então markup, tendência de alta. E como que se dá a tendência de alta? Quando a demanda é maior do que a oferta, ou seja, não tem vendedor suficiente para a demanda que está tendo das compras. E aí o preço vai subindo, porque conforme consomem um nível de preço e não aparece mais ninguém ofertando venda ali, os compradores são obrigados a irem atrás de quem está vendendo mais caro, e por isso o preço sobe. A terceira fase aqui é a área de distribuição, e ao contrário da área de acumulação, é quando o preço está sobrecomprado. Quando está mais caro do que deveria estar, o preço chega ali numa área de distribuição. E quando acontece o movimento de baixa, chamado aqui de markdown, que não é nada mais do que a tendência de baixa, vamos assim dizer, é o movimento contrário da tendência de alta. Ou seja, quando a oferta é muito maior do que a demanda, e aí os compradores não conseguem pegar as ordens de venda ali, os vendedores são obrigados a ir vendendo mais barato, competindo pelo preço. Então tem muita gente que não entende como o mercado funciona. Inclusive essa semana vieram me perguntar, pô, Uriel, se para todo comprador tem um vendedor, por que que o mercado sobe ou desce? Afinal, se eu compro, tem alguém vendendo também. E se eu vendo, tem alguém comprando, certo? Mas é muito simples, cara. Imagina só que você tá vendendo iPhone. Eu tô vendendo meu iPhone por R$5.000 e o meu vizinho tá vendendo um iPhone a 5.500. Se vier alguém e comprar de mim o meu iPhone a 5.000, você vai ter que comprar do meu vizinho a 5.500. Você vai ter que comprar mais caro. Se não aparece mais ninguém vendendo naquele preço, os compradores vão ter que buscar níveis de preço acima. E também o mesmo acontece ao contrário. Se eu estou vendendo meu iPhone a 5.000, daqui a pouco aparece o meu vizinho vendendo a 4.500, porque ele está com uma urgência maior. Então ele abaixa a oferta de venda. E aí vem outro, eu vendo a 4.000, eu vendo a 3.500. E aí o preço vai abaixando, porque não existe comprador a 5.000 e aí os vendedores vão precisando abaixar o preço para encontrar o comprador. Ficou clara essa situação? Ficou claro como se dá o movimento de alta e baixa do mercado, oferta
e liquidez. Leitura de fluxo é totalmente baseado nisso. Oferta e liquidez. É você entender o que está acontecendo ali, qual é a situação que o player está passando ali, ele está realmente buscando liquidez ou o mercado está suprindo mais liquidez, para você ter uma noção se o preço vai subir ou vai cair e poder fazer a sua entrada, beleza? Vamos voltar para a tela. Bom, saindo desse gráfico mais simples, vou mostrar aqui um exemplo de acumulação e distribuição, markup e markdown mais elaborado. Aqui a gente já vê o mercado trabalhando numa acumulação, aqui a gente tem um falso rompimento de baixa, volta para dentro dessa zona de acumulação e quando ele rompe essa região, vem, volta, faz um pullback e continua aí a tendência de alta até chegar numa zona de distribuição e acontecer aí uma reversão que seria o markdown, começo de uma tendência de baixa. Aí você pode estar pensando, pô, Uriel, mas o mercado não pode fazer só isso, porque senão ele ia ficar assim, né, rodando dentro do mesmo preço e nunca ia subir ou descer. Claro que o mercado não fica dentro disso, tá? Ele pode aqui acontecer uma acumulação e aí ele rompe a acumulação só que para baixo, dando sequência em outro markdown, em outra tendência de baixa. E aí ele reacumula mais embaixo, tem outra perna de baixa. Esses são os 4 ciclos, essas são as 4 fases do mercado, mas não quer dizer que ele só fica preso depois de uma acumulação, é sempre uma tendência de alta, depois de uma tendência de alta vai ter a distribuição e sempre vai vir uma tendência de baixa. Não é isso que acontece necessariamente. Como eu disse, o mercado ele pode acumulou, rompeu, ganhou tendência de alta, distribuiu, rompeu, distribuiu, rompeu, e aí ele vai subindo na tendência de alta. Isso aqui é só para retratar quais são as 4 fases. Vamos ver um gráfico um pouco mais elaborado aqui. Já nesse gráfico você consegue ver o que eu acabei de falar. Aqui aconteceu uma acumulação, o preço rompeu, ele reacumulou aqui em cima, rompeu de novo, aí lá em cima começou a distribuir para poder virar para baixa. Então, enquanto o mercado estiver rompendo para cima, a gente determina que aquilo é uma acumulação ou uma reacumulação. Se o mercado vem rompendo para baixo, aquilo foi uma distribuição ou uma redistribuição se ele já está vindo de uma pernada de baixa. Tem uma frase, cara, que eu ouvi quando eu estava começando no mercado financeiro anos atrás, que é: o mercado trabalha em 3 palavras: consolida, trabalha, rompe. Consolida, trabalha, rompe. Ou seja, é exatamente isso que a gente vê aqui nas 4 ciclos do mercado. Quando ele começa a acumulação ou a distribuição, ele consolidou. Aí ele vai trabalhar dentro da consolidação e romper, ganhar tendência, o que seria o markup ou markdown. Então você tem que sempre estar se perguntando, o mercado nesse momento, ele está acumulando, ele está reacumulando, ele está distribuindo, redistribuindo, ele está em tendência, ele está no movimento direcional ou não. Baseado nisso, se você tiver conhecimento do tipo de mercado, em qual fase de mercado você está, você consegue determinar melhor o tipo de operação que você deve buscar. Afinal, se o mercado está direcional, fala, não, a gente começou um markup agora, então eu vou tentar pegar trades a favor desse movimento para alongar um trade, para fazer um excelente trade aí. Agora, não, o mercado está aqui, está trabalhando, está numa acumulação, então eu vou buscar trades mais curtos, afinal eu sei que o mercado está trabalhando dentro de uma região, eu vou buscar me posicionar nos extremos para poder pegar um payoff melhor, um risco-retorno melhor nessa operação. Ou então, o mercado começou a tendência, mas agora já está no meio, eu perdi o timing de entrada. Pô, beleza, então vamos ver quais são as frequências do mercado, vamos ver qual que é a possibilidade desse mercado fechar uma perna lá de 70 pontos, 50 pontos, ou você no índice aí uma perna de 1.000, 1.500 pontos. E aí eu vou tentar me posicionar para pegar o clímax da compra ou o clímax da venda, que seria o ponto máximo ali da compra ou o ponto máximo da venda, para pegar a inflexão dessa perna e fazer um movimento na contratendência. Não adianta você sair vendendo igual um louco na contratendência, achando, aqui é o ponto, aqui é o ponto. Cara, tem que ter motivo para ali ser o ponto. Você tem que buscar indicadores técnicos para motivar a sua entrada. Você não pode se deixar levar pela euforia de subiu demais, 40... Cara, da onde você tirou que subiu demais, entende? Sempre faça essas perguntas e não caia nas pegadinhas emocionais. Nós que somos traders, nós temos que sempre estar questionando
o nosso lado emocional. Então, às vezes, a gente vê um rompimento e fala, ah, meu Deus, agora eu vou entrar. Aí você sai comprando, já andou 7 pontos, 8 pontos, e aí o mercado vem num pullback e você estopa ali no pullback, ele vai e volta para tendência de alta. Você fala, pô, eu deveria ter esperado o pullback para poder entrar nessa operação. Então, saiba lidar com o seu emocional para não ser pego na euforia. Mas também tem o outro lado que é muito ruim, o lado contrário da euforia, que é o cara que é cagão, vamos assim dizer, que é o cara que tem falta de coragem, né? O cara fica esperando, e aí sempre passa do ponto e ele nunca entra. Então, você não pode ser eufórico e também não pode ser um cara travado que tem medo de entrar no mercado. Você tem que estar no balanço dos dois. Qualquer extremo é ruim. Bom, e agora mostrando um exemplo mais completo ainda do ciclo de Wyckoff, contendo até algumas informações de volume aqui, a gente pode ver algumas coisas que acontecem aí dentro do ciclo. Lembrando, isso aqui é um exemplo, não é que sempre vai ser assim, sempre vai ter cada detalhezinho que está mostrando aqui. Não, a intenção disso é mostrar as coisas que podem acontecer, é mostrar alguns padrões do mercado para você poder identificar o que está acontecendo naquele momento. Não seja alienado, né? Não seja burro de olhar para isso aqui e falar, ah, beleza, agora eu vou buscar no gráfico fazer isso aqui igualzinho. Por favor, né? Se fosse assim, eu ficava a minha vida toda esperando fazer um negócio igualzinho desse e ficava bilionário, né? Ah, fez igualzinho, agora eu vou. Não é assim. Bom, vindo aqui da esquerda para a direita, a gente tem aqui Selling Climax. O que seria esse Selling Climax? Seria o ponto máximo da venda, seria o ponto de inflexão, aonde o mercado vai começar a acumular a partir dali. O que eu chamaria aí de um final de uma frequência, onde você vê ali o preço já passar meio sem volume, dá aquelas boletadas, dá umas rasgadas e aí volta rapidinho. Essa volta aqui costuma ser bem rápida. Até por isso que eu gosto de pegar bastante trade de final de frequência. E aí o mercado vai lá, busca até o topo anterior, volta, deixa um fundo mais alto, parecendo que já vai inverter daqui, mas não inverte, começa a acumular. Tem alguns falsos rompimentos, importante de vocês verem aqui, ó, low volume, que significa o quê? Pouco volume, baixo volume. Então, quem acompanha, quem tá lá na sala ao vivo, a galera do Insider me vê direto falando, pô, cara, foi um rompimento sem volume aí. Ó, tá subindo sem volume, tá caindo sem volume. Então é isso que a gente busca. Olha aqui embaixo na ferramenta de volume, como vem abaixo esses movimentos de agressão aqui de falso rompimento. Ele mostra que quer continuar a tendência de baixa, mas parece que não, vai parando por ali mesmo, já o preço já vai voltando. Aí o cara que bate esse rompimento de fundo já toma um stop, fala, caralho, fui violinado. Pois é, tem que ficar atento a essas coisas, principalmente você que opera só price action, que opera só análise técnica, cara. Se você não quer aprender análise de fluxo, se você não quer inserir o fluxo na sua vida, pelo menos se dedica à análise de volume. Isso vai evitar que você tome violinada, vai evitar que você fique entrando em trade que não deveria, só porque fechou um candle ali acima, ou sei lá, enfim. Introduz, eu tenho certeza que vai melhorar o teu operacional. E aí, dando continuidade, volta lá para cima, volta para dentro dessa região consolidada, dessa região de acumulação, rompe essa região de acumulação, dá um pullback aqui e começa a fazer a pernada de alta, o markup que a gente falou. Cara, existem dois momentos para você entrar nessa pernada de alta. O primeiro deles é você entrar no rompimento dessa acumulação. E o segundo deles é você pegar o pullback. Se você entrar no rompimento da acumulação, qual que é o lado negativo? O lado negativo é você pegar um falso rompimento aí dessa acumulação e não ser ainda o começo da pernada de alta. Então você corre o risco de ser violinado. Para isso, a gente utiliza análise de fluxo, porque o fluxo costuma ser um pouco mais verdadeiro sobre a intenção dos players. E aí se você fala assim, pô, Uriel, eu não quero entrar em rompimento de acumulação, eu prefiro esperar o pullback. Qual que é o risco de você esperar o pullback? O pullback, cara, pode ser que ele não volte aqui nesse preço tão perto do topo da acumulação. Pode ser que ele vai dar um pullback só depois que andou 40 pontos numa pernada de alta. Então você deixa de pegar um movimento grande aí esperando o pullback. Esses são os prós e os contras aí
de você entrar ou no rompimento ou no pullback. Entrar no rompimento, pró, você pega um movimento desde o começo. Contra, você corre o risco de ser violinado. Entrar no pullback, pró, você tem um risco muito menor de ser violinado. Contra, você pode deixar de pegar a perna caso o pullback só vá acontecer depois que o movimento já está aí no final de uma frequência. E aí aqui em cima a gente volta a ver as mesmas coisas que a gente viu lá embaixo, só que na situação contrária. Aqui a gente teve o clímax de venda, aqui a gente vai ter o clímax de compra. Mesma situação, vai começar lá, região de distribuição, vai ter os falsos rompimentos, os testes aí no topo do caixote e aí o rompimento da distribuição para começar o rally de baixa. E os tipos de entrada aqui para você entrar no rally de baixa é a mesma coisa. Acho que eu não falei muito sobre as entradas dentro da acumulação e da distribuição. Eu, Uriel, gosto de me posicionar nos extremos. Então, nessa situação aqui, eu estaria buscando entrar nesses toques aqui embaixo ou até mesmo nesses falsos rompimentos, porque os falsos rompimentos costumam dar um payoff melhor, afinal você já está pegando o preço fora do caixote ali, e costuma ser mais rápido também a operação do que essas operações que vêm aqui no fundo ou vêm aqui no topo. E também, se está acontecendo, se eu determino que aquilo é uma acumulação, eu normalmente só vou trabalhar comprado. Se eu identifico que é uma distribuição, eu só vou buscar trabalhar do lado vendido. Bom, agora vindo aqui para o gráfico, eu estou no ativo dólar futuro, no gráfico 4R, tá? Gráfico de Renko. Se você não conhece o gráfico de Renko, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre o gráfico de Renko. É um gráfico que eu gosto muito e eu praticamente só utilizo o gráfico de Renko no meu operacional. Eu vou deixar aqui no card e você pode ir assistir depois que você terminar essa aula aqui. Bom, olhando aqui na tela, vamos começar a identificar o que é movimento direcional, markup ou markdown, o que é acumulação, o que é distribuição. Aqui no começo a gente tem perna de baixa, pernada de alta, perna de baixa, pernada de alta, perna de baixa, pernada de alta, e aqui falha já de renovar a mínima, começa a deixar topos mais altos, começa a trabalhar no movimento mais consolidado. Então aqui eu determinaria que isso aqui é uma acumulação. E aí ele vem aqui, testa de novo, vem para perder. A hora que perde, fez esse pullbackzinho aqui, seria a sua entrada nesse movimento de baixa. Se você não pegou aqui o rompimento, essa aqui seria a sua entrada. Esse seria o pullback para você entrar na pernada de baixa. E aí o mercado vem, renova a mínima, faz um pullback, não tem força para continuar, faz aqui uma nova reacumulação e vem perder a acumulação aqui, dando continuidade na tendência de baixa. Veja que aqui nessa última perca, não houve um pullback para entrada naquele fundinho, naquela acumulaçãozinha que deixou. Então, se você ficou esperando um pullback para entrar nessa perna, você teria ficado de fora. E de quantos pontos foi essa perna aqui? Uma perna de 17 pontos. Então, você iria ficar de fora esperando acontecer o pullback ali, testando o fundo da distribuição para poder entrar. Continuando, o mercado aqui começa a apontar novos topos, chega aqui nessa região e fica consolidado de novo. Aqui seria uma regiãozinha de distribuição. A hora que rompeu, foi lá, voltou, fez um pullback aqui em cima. Aqui teria uma compra linda. Distribuiu aqui, rompeu, voltou lá para testar. Você pega essa pernadinha de alta aqui que ele vem fazendo. Aqui em cima ele começa a consolidar de novo. E aqui, se você olhar mais macro, né? Não olhar tanto os movimentos menores, mas nós como day traders que somos, que a gente pega trades ali de 5, 7, 8 pontos, a gente tem que olhar mesmo para o mercado de uma forma menor. Mas também olhar para o maior para fazer um panorama melhor é sempre muito bem-vindo. Até falo sobre isso no meu vídeo sobre panorama, que se você não assistiu ainda, cara, esse vídeo é um dos melhores vídeos aqui no canal. Eu nunca vi um conteúdo desse dado de forma gratuita. Então, eu ensino como você faz o panorama do jeito que eu faço o panorama para operar diariamente. Clica aqui no card, esse vídeo é obrigatório para você que está chegando no canal agora. E aí a gente pode considerar que aqui ele começa uma acumulação maior, logo acima daquela mini distribuição que ocorreu aqui anteriormente. Então ele distribui, volta a romper e volta a romper aqui para baixo. Dá a pernada de baixa e acontece ali uma acumulação, beleza? Rompeu a acumulação, pernada de alta. Mais uma vez, se você espera o pullback aqui, ó, você perdeu um movimento de 20 pontos.
O pullback foi vir aqui em cima, aí deu um pullback de 9 pontos para continuar a pernada de alta. Chega lá em cima, começa a fazer o quê? Começa a distribuir novamente. Cara, você tem que estar sempre olhando essas coisas no mercado, tem que estar sempre identificando, o mercado está no movimento direcional ou ele está dentro de uma região consolidada, ele está numa acumulação, está numa distribuição, aonde é o rompimento disso. Utilize as ferramentas de volume, utilize a análise do fluxo de ordens, o tape reading, para te ajudar a identificar um selling clímax ou um buying clímax, para você identificar um falso rompimento e pegar aquela operação, para você pegar um rompimento a favor, ver quando os players têm real intenção de romper aquele caixote, de romper aquela acumulação, aquela distribuição. Bom, pessoal, mais uma aula aí, trazendo conhecimento super valioso, que eu utilizo no meu dia a dia há anos. Recomendo que você vá buscar as literaturas do Wyckoff. Não sei se tem livros em português, inclusive agora eu tô lendo um livro dele em inglês, chamado 93 Lições, de Richard Wyckoff. Sempre me perguntam quem foram meus mentores. Tá aí, Richard Wyckoff, os fundamentos dele eu utilizo até hoje, eu aplico diariamente, eu ensinei para vocês, vocês podem utilizar isso no seu dia a dia, podem utilizar aí para fazer as suas operações, melhorar os seus resultados. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você tem algum grupo de trader aí no WhatsApp, no Telegram, envia pra galera. Eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar muita gente que tá perdida aí no mercado. Tem cursos cobrando aí fortuna para ensinar uma coisa dessa, uma coisa que eu considero super básica, que todo mundo tem direito a ter conhecimento. Então deixa o like, se não é inscrito no canal, se inscreve. Tem muito conteúdo nesse canal aqui voltado para traders, pessoas que estão iniciando, até pessoas avançadas no mercado. Eu tenho conteúdos muito mais avançados do que esse aqui também. Muito obrigado por ter assistido e vejo você no próximo vídeo.